Irmãos, vamos nos colocar de pé para nós adorarmos a Deus com as nossas orações. Aleluia, porque a Bíblia vai dizer que Deus procura os verdadeiros adoradores. E eu creio que no dia de hoje Deus tem colocado você aqui para ser um verdadeiro adorador, não um falso adorador que adora um falso Deus, mas nós somos os verdadeiros adoradores, porque adoramos um Deus todo-poderoso, um Deus que é todo verdadeiro, um Deus que é o Pai da verdade. E se Ele é o Pai da verdade, nós também temos que andar com a verdade dentro do nosso coração, para que a verdade ela possa iluminar os nossos caminhos, para que a verdade ela vá trilhando na frente os nossos caminhos, e você vai seguindo a verdade, e você vai trilhando, você vai dando os passos em direção à verdade, porque a verdade é Jesus Cristo, e Jesus Cristo está aqui neste momento dizendo: entrega o seu coração para mim. Eu tenho entregado, mas talvez muitas pessoas tenham entregado somente 10%. 10% é muito pouco por alguém que fez tudo pela tua vida, que ele doou tudo que ele tinha de doar pela tua vida, entregou tudo que ele tinha de entregar, que era algo mais precioso, o bem mais precioso que ele tinha lá no céu, que estava sentado à sua destra, à sua direita, mas ele entregou por causa da tua vida, ele entregou por causa da minha vida, ele entregou por causa dos meus filhos, ele entregou por causa dos seus filhos, ele entregou por causa dos teus pais, ele entregou por causa da tua mãe, ele entregou por causa dos teus netos, ele entregou por causa do teu vizinho da esquerda, ele entregou por causa do teu vizinho da direita, ele entregou por causa do teu vizinho de trás, ele entregou por causa do teu vizinho da frente, ele entregou o teu filho amado pelas prostitutas, aquelas que estão lá nas praças, em outros lugares, vendendo o seu corpo, porque não conhece a verdade, porque se conhecesse a verdade, não estava no estado que ela se encontra agora, e não no estado da verdade a qual nós estamos trilhando no dia de hoje, que é o caminho da verdade. Mas o Senhor entregou o seu Filho amado por causa daquelas que estão lá na praça, o Senhor entregou aquilo que é mais precioso por causa daqueles que estão na esquina, o Senhor entregou aquilo que é mais precioso por causa daqueles que estão neste momento se drogando, mas o Senhor enviou o seu Filho único, Jesus Cristo de Nazaré, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o Senhor não quer que você venha perecer nesta noite, porque você tem a verdade dentro do teu coração, então você não vai perecer, você não vai morrer, pelo contrário, o Senhor vai trazer vida nesta noite, e vida com abundância. Receba vida para a tua vida no dia de hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar neste momento. Senhor meu Deus e meu Pai, Jesus querido, Jesus maravilhoso, nós somos mais gratos a Ti, Senhor. Meu Pai, desce, Senhor, aleluia, no nosso meio, meu Pai. Meu Deus, que o Senhor venha fazer de nós, Pai, um canal, um instrumento de bênção, meu Deus, aleluia, para que nós possamos ganhar almas para o reino do Senhor, meu Pai. E quando não são as pessoas que estão nas perdições, Pai, no dia de hoje, quantas pessoas não estão entregues, Senhor, ao mundanismo, Senhor, aos vícios, aos crimes, meu Pai, aos pecados mais horríveis, mais horrendos, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta noite, Pai, o Senhor vai descer, meu Pai, nesta congregação, o Senhor vai descer no coração de cada um, Pai, que tem entregado talvez muito pouco, talvez 10%, mas o Senhor tem dito: meu filhinho, minha filhinha, entrega mais um pouquinho, porque eu dei o melhor que eu tinha para vocês, e vocês podem dar o melhor que vocês têm para mim. 10% é muito pouco, 20% é muito pouco, 30% é pouco, 40, 50, 90, mas entrega se você for fiel, em nome do Senhor Jesus Cristo. Entregue-se 100% para Deus e deixa Deus te usar, deixa Deus fazer uma obra grande na tua vida e completar a obra que Ele tem na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Pode se sentar em nome de Jesus. Vemos a palavra oficial em nome de Jesus. Hoje, irmãos, para nós não esquecermos e lembrar alguns irmãos que talvez não é da congregação e está fazendo uma visita, hoje é o culto de missões, culto missionário. Missão, a Bíblia vai dizer que está no coração de Deus. E se Deus Ele tem no coração uma obra missionária, Deus vai nos usar, porque Deus, Ele não vai descer aqui para fazer esta obra missionária. E também, os anjos também não vão fazer esta obra missionária. Esta obra missionária é colocada para mim fazer, esta obra missionária é colocada para você fazer, esta obra missionária é colocada para que a igreja venha fazer esta obra missionária. Então esta obra está nos nossos corações também, e nós temos que praticar esta obra que Deus tem colocado no coração. Missão é uma responsabilidade, missão é uma ordenança, que muitas das vezes você está lá diante do patrão, diante do chefe, diante de uma autoridade que Deus coloca acima de nós. E nós temos então que obedecer esta autoridade que Deus coloca sobre a nossa pessoa. Eu costumo dizer que muitas das vezes a esta autoridade nós temos que dizer que nós estamos prontos. Nós temos que dizer, que nós estamos prontos a realizar a tarefa que é nos colocada, que os nossos superiores colocam, para que nós venhamos então desenvolver essas atividades aonde nós estamos, nos nossos local de trabalho. Muitas das vezes uma pessoa está trabalhando em uma cozinha e ali ele foi contratado para lavar panelas. Aí chega ali a chefia e dá uma ordem para ele, dá uma missão para ele. Chega ali 7 horas da manhã, tem uma pia de panela ali e ele vai sair 3 horas da tarde. E então ele não sabe se ele vai dar conta até o final da tarde, até o horário que ele vai ter que sair lá e bater o seu cartão, trocar de roupa e ir embora. Mas ele recebeu uma missão da sua chefia, do seu encarregado, para que ele lave todas aquelas panelas. E se ele for um bom funcionário, se ele for um funcionário competente, então ele vai começar a correr atrás. Ele vai começar a se apressar para ele dar conta daquela missão que Deus colocou, que o seu encarregado colocaram nas suas mãos. Ele vai ter que se apressar. Eu não sei nessa noite que Deus tem colocado nas tuas mãos, mas o Senhor tem pressa naquilo que Ele colocou nas tuas mãos, para que você venha realizar esta tarefa, para que você venha realizar esta missão. Porque no relógio de Deus está contado todos os nossos dias que Deus vai nos chamar. Nós não sabemos quanto tempo mais nós vamos ficar aqui, mas Deus lá no seu calendário, Ele já tem a hora certa que Ele vai cobrar de nós, o momento certo, a hora certa que Ele vai nos chamar. E você então vai ter que dar conta da missão que Ele colocou nas tuas mãos. Não sei nem qual missão que Deus tem colocado nas tuas mãos, mas eu quero dizer para você, se apressa no dia de hoje, corra para você fazer esta missão, para você trabalhar para o Senhor Jesus, porque senão você vai se atrasar. Porque senão, a hora que chegar a hora de você ali passar o dedo, bater o cartão ali, você não lavou nem metade das tuas panelas ainda. Você nem fez nem metade da obra
missionária que Deus colocou nas tuas mãos. Então Deus está incomodando alguém aqui. Então Deus está incomodando alguém em outras congregações também. Então Deus está incomodando outras pessoas em outras igrejas, em outras denominações também, a qual se fala de obra missionária. Tem muitas pessoas que estão paradas, tem muitas pessoas que estão com o seu trabalho acumulado, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor está dizendo no dia de hoje: apressa-te, meu filho, apressa-te, minha filha, porque o momento aonde você vai ter que partir daqui de um lugar para o outro lugar, e você vai deixar a tua obra missionária parada. E quando você estiver diante do general dos generais, do mestre da Galileia, você vai então abrir as suas mãos. Ele vai pedir para você abrir as suas mãos, e a sua missão não tem nada nas suas mãos, mas a sua missão ficou toda acumulada. Aí o patrão, ele não vai gostar, aí a chefinha não vai gostar, aí a chefinha já vai chamar a sua atenção, aí já vai ficar você num processo dentro da empresa, vai ficar muito ruim. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor é contigo no dia de hoje para te ajudar nesta missão. Porque muitas das vezes as pessoas estão sem coragem, mas o Senhor veio hoje para te dar coragem. Muitas vezes as pessoas estão sem ânimo, mas o Espírito Santo, ele veio hoje para te animar e para te levantar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler uma palavra aqui, neste momento, irmãos. Vamos ler aqui em Atos, capítulo 9. Quem puder se colocar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Quem não puder, não tem importância, continue sentado. Atos capítulo 9. Glória a Deus. A conversão de Paulo no caminho de Damasco. E Saulo, respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, que homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo a caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E ele disse, o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não viu a ninguém. E guiando pela mão, conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe: o Senhor em visão, Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que se tornasse a ver. E respondendo Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Até aqui, em nome de Jesus, irmão.
Cumprimento a igreja, Pai do Senhor. Pai Senhor, glória a Deus. Motivo de muita alegria estar aqui. Foi um processo muito difícil para mim. Novembro, quando eu aceitei Jesus, quis me batizar. No mês de outubro, ele veio com muitas coisas que, na verdade, era para desistir, como eu pensei de desistir, mas clamei a Deus, sozinho no quarto, e falei: Deus, estou em tuas mãos. Por que eu vou desistir de uma coisa? Mas eu ouvia que não estava dando certo para mim, bati o carro, perdi emprego, tudo foi no mês de outubro. E outras pessoas chegou e falou para mim, eu conseguia sempre procurar um local reservado para orar, e uma pessoa que eu conheço há muito tempo, encontrou eu orando, depois falou para mim: Senhor Antônio, eu nunca tinha visto você buscar tanto como você está buscando.
mas só eu sabia o que estava passando, negatividade comigo. E eu buscando a Deus, buscava madrugada, 2, 3 vezes na madrugada, e parece que não sentia efeito. A minha oração não estava tendo efeito. No dia seguinte, era dirigindo, era andando e pedindo: Deus, me fortalece cada vez mais, porque é o seguinte, eu não estou aguentando. É muita pressão, é muita coisa. O que está acontecendo comigo? Deus usou o irmão e disse para mim ter calma, refrigerar meu coração, porque é o seguinte, a bênção estava vindo. Eu perseverei, vindo nos cultos, às vezes sem vontade, mas eu digo: eu vou, porque é o seguinte, lá é onde eu vou buscar a resposta de toda essa semana que eu estou pedindo. E cheguei uma parte ontem consumada, uma coisa inexplicável. Eu sei que todos os irmãos aqui passaram pelo batismo, mas eu não sei explicar. Para mim, que teve horas que eu estava flutuando, um sorriso, uma alegria por dentro de mim. Ao entrar na piscina, eu acho que eu entrei flutuando, após descer as águas, e até hoje de manhã eu estava procurando em mim um peso que estava sobre as minhas costas. Esse peso não existe mais. Não tem esse peso mais. Eu comecei a chorar hoje pela manhã, fiz uma oração chorando, mas o choro é de felicidade, buscando, procurando aquele peso que não tinha mais. Deus tirou aquele peso. Eu digo: glória a Deus, você tirou esse peso. Onde é que está esse peso? Eu estava carregando. E aí começou aquele choro sem fim e sem explicar. Me deu eu não tinha. Eu cheguei cheio de alegria, de vontade de fazer alguma coisa. Estava livre. Parece que é o seguinte, estava flutuando. E aí cheguei, fiz mais uma oração, era às 9 horas da manhã. Aí Deus já me deu a direção, eu queria já limpar a casa. Foi uma coisa assim, que até agora, até o momento, a ficha ainda não caiu 100%. Eu dirigindo ontem lá na igreja, depois do culto, da primeira na Santa Ceia. O pastor não estava próximo de mim, só tinha uma senhora. Eu tomei a Santa Ceia para mim, que eu flutuei com a Santa Ceia na mão. Meu Deus. Uma coisa que inesperada, nunca aconteceu comigo. Nunca aconteceu comigo. Eu olhei para a irmã que estava do lado, que ela também tinha batizado, né? E ela não estava. Eu estou flutuando, a mulher não vai falar nada para mim. Mas graças a Deus peguei o carro e fui dirigindo ali pelo fundo do vale e orando. E a lágrima descendo, mas era felicidade dentro de mim. Cheguei em casa, tomei o banho, dormi como uma criança e já acordei nessa felicidade toda. Eu queria que chegasse às 5 horas da tarde para mim vir para o culto. Olha como as coisas estavam mudando. Às vezes eu estava com aquela incomodação, porque era preguiça, na verdade. Mas estou longe, não ia, o sol está quente, o carro não tem ar-condicionado. E hoje não, eu saí, acho que era meio-dia. Outra coisa que eu tenho que falar aqui é o seguinte: eu já comecei a ser um testemunho. Eu postei nas minhas redes sociais. Olha, meu irmão, me parabenizando e dizer: irmão, eu quero te falar uma coisa. Eu estou me preparando para o batismo também. Ô, glória! Olha só, o meu irmão, né, viu, se batizou. A minha sobrinha, batizou. Aí sim, agora sim. Porque sabia que tem uma passagem atrás, né, que desgostei todo mundo, né? Hoje eu mudei bastante. Isso eu vou contar essa história em outro momento, com a dependência química, com o álcool. Mas esse período que eu tive de novembro, quando eu levantei a mão aqui nesse templo, que aceitei Jesus, as coisas não foi fácil para mim. Eu tive que me desviar de muitos caminhos. Muitas pessoas olharam para mim, não acreditavam. É mentira. Ele está fazendo mais um, ele está metendo louco. Mas só eu sabia o que eu queria. E há muito tempo que eu procurava, mas só que o seguinte, tinha uma coisa que me impedia. E eu não conseguia alcançar. Conhecedor da palavra, sim. Conhecia a palavra. Mas momentos que nem eu tive ontem. Esse encontro que eu tive com Deus ontem, eu nunca tive. Eu olhava no irmão: o irmão tem o Espírito Santo e eu não tenho. Mas que velho, o que eu vou fazer para me conseguir? E ontem eu vi que ele estava próximo de mim, ele estava ao redor de mim, procurou onde eu estava andando ali na igreja.
Eu fui no carro 2 vezes, alguém estava comigo, é o Espírito Santo. Aleluia. Quando voltei para dentro da igreja, fui tomar Santa Ceia. Leve. Estava leve. Parece que eu estava flutuando dentro da igreja. Aí senti que realmente o Espírito Santo, Deus estava fazendo presente ali ao meu lado. Sou muito grato a Deus. Todos que hoje falam assim, você tomou a melhor decisão da sua vida. Verdade, glória a Deus. E foi a melhor decisão da minha vida. Hoje, o pessoal que está passando mensagem, quer conhecer o Deus que eu estou servindo, quero se batizar. Eu falei, não foi fácil. Pode ser que para você pode ser fácil, mas para mim não foi fácil. Só que a vitória não tem preço. Não tem preço. É uma maravilha. Você se sentir fortalecido, parece que você está vestiu uma coisa que está te protegendo. É inexplicável, não tem como explicar. Cada momento é uma coisa diferente. E você se sentindo bem. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus. E esse Deus que eu quero seguir pro resto da minha vida. Aleluia. Foi tarde. Demorei bastante. Pode me batizando com tanto jovem. Eu falei, por que eu não fui tão cedo? Mas tudo tem o seu tempo, né? Tudo tem o seu tempo. Quero agradecer também aos irmãos pela paciência que tiveram, que eu cheguei, né? Um monte de carrapicho. Fui tentando dar o melhor para Deus, para que Deus chegasse, né? E mostrar essa felicidade que eu estou tendo hoje. Essa disposição. Me parece que é o seguinte, eu renovei uns 40 anos. Aleluia. Na posição que eu estava hoje, que eu levantei, parece que 40 anos, eu estava um jovem novamente. E pelo amor de Deus, eu sou um jovem. E vamos fazer a obra. É isso que eu queria para a minha vida, isso que eu quero para a vida da minha família. Então, pregou ontem o pastor lá na igreja, eu vou buscar meus familiares também. Vou começar com o testemunho, eles já sabem. Só vou falar da felicidade que eu tenho e vou à casa de cada um. Porque é o seguinte, já plantei a semente, postei, todos, né, colocaram, com certeza, é questão de tempo, todo mundo vai estar seguindo. Mais uma vez, agradeço a Deus por ter me dado essa oportunidade. E se não fosse, provavelmente eu estaria contando a história. Já tinha morrido, já tinha descido. Glória a Deus. Graças a Deus. Quero pedir uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Fazer uma menção da palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. A menção que eu quero fazer na palavra do Senhor é pouco falada na igreja, pouco pregada. Alguém conhece a história de Radassa? Conhece, né, irmão? A história da Radassa? Melhor dizer, uma história de Esther, né? Aleluia, glória a Deus. Bom, eu não conheço nada não, só uma frase que eu li aqui esse dia. Alguém sabe Mardoqueu, a história de Amã, aquela historinha lá? Ele podia dizer assim, uma historinha fraquinha. E todo mundo sabe que Esther não era filho de Mardoqueu. Mas através dela, irmão, o que aconteceu? O que eu estou pedindo? Irmão, a Bíblia fala que temos que honrar e dar honra a quem tem honra. Sabe por quê? Porque
no futuro próximo, você também vai querer essa honra. No livro de Esther 7 em diante, dá para pregar uns 3 dias aqui, mas eu não tenho esse dom ainda. Mas aqui dá para falar uns 3 dias um pouquinho, né? Porque mencionar coisa da palavra do Senhor é um privilégio para nós que estamos na presença de Deus. Mas no primeiro versículo de Esther 7 diz assim: vindo pois o rei com Amã para beber com a rainha Esther. O 2, ele disse também o rei a Esther: no segundo dia do seu banquete de vinho, de qualquer tua petição, rainha Esther, e se te dará qualquer o teu requerimento, até a metade do reino de Faraó. Olha bem, mas se lermos antes essa história, Esther foi separada com mais de 60 moças, porque Vasti, que todo mundo deve conhecer também, a esposa de Assuerus, aquela história antes lá, Vasti era esposa. Mas a Bíblia diz assim, que toda mulher, podia ser aquele homem fosse, para quem fosse, mas esse homem fala assim, ó, eu quero a minha mulher hoje na minha presença. Se ela não fosse, e era casada com ele, era destituída do cargo que ela tinha. E qual era o cargo maior que tinha naquela época uma mulher? Se ela fosse casada com um rei, naturalmente, para a época era rainha. Aí uma rainha não obedece o rei. Se uma rainha esposa não obedece o rei, as demais mulheres não iam obedecer os seus maridos. Não é mais ou menos por aí? Mas a obra de Deus, quando ela começa, irmão, nós não entendemos. Sabe por que nós não entendemos? Mas eu queria que Deus trouxesse aquela irmã que prega tal assim assado, aquele irmão que dirige melhor, que eu vi dirigindo em tal lugar. Mas esse é o nosso querer. E o de Deus? Vamos botar assim, talvez alguém não conheça aqui, Billy Graham, Jim Swear, esses homens que passaram, Takayama, né? Pregaram bem, mas dentro das suas épocas, dos seus tempos, porque era para aquela época, agora é o nosso. Enquanto nós ouvimos, aquele que nós ouvimos lá atrás, era aprendizado para nós. E como é que a gente se aprende? Né, irmão? Você chega numa escola lá, do primeiro ano sabendo tudo, né? Aí a gente chega sabendo tudo. Igreja é a mesma coisa, irmão, você não sabe nada. Mas quando você aprende, aquela experiência que você teve lá com esses homens que passaram, mas tem testemunho deles que ficaram para nós hoje. É o que Deus está dizendo. Vai vir coisas que você vai querer correr. Deus vai dizer, não precisa correr. Vai devagar, a luta está grande, mas você vai alcançar. Aleluia. Se formos acompanhar com Esther aqui, Esther foi separada eram mais de 100 moças. Imagina, irmão, todas elas bonitas, belas, mas quando tem o Espírito de Deus, você pode ser o mais feio do mundo, como diz aí, você pode ser o baixinho feio, mas se Deus te escolheu, não tem quem tire do cargo, não tem quem enche, todo mundo, você pode ver, nós não temos nada, mas já notaram a inveja que o povo do mundo tem da gente? Dá a impressão que você está carregando um mundo de dinheiro, né? Você olha para cá no verão, mas Deus fala assim, ó, vou mostrar para vocês que você tem um brilho que causa ofusca os olhos deles. Simplesmente tem uma incógnita muito grande que acontece, principalmente aí no Facebook. O vagalume é um bicho desse tamanho, né? Uma serpente menor que seja, ela tem 1,5 m, uma cobra, 1,5 m, não é? Uma menor que seja. Tem aí de 15 metros, mas só Deus na causa. Mas aí imagina, uma cobra tem inveja de um vagalume, pequenininho. O vagalume faz parte da cadeia alimentar da cobra? Não faz, vai não. Mas por quê? Aí você vai dizer, eu não estou entendendo nada. Aí que está o detalhe. O vagalume não faz parte da cadeia alimentar. Mas por que a cobra desejou alimentar-se dele? Você entendeu? É a luz. A luz que reina em você, que brilha. E Esther teve essa mesma luz. Falou assim, ó, Esther mandou recado para Mardoqueu e disse assim, ó, todos, do animal, olha bem, irmão, quando você consagra uma coisa, é do pequeno animal até o mais velho da casa, 3 dias de jejum e oração,
para que eu vá, olha só, para que ela vá na presença do marido dela. Ela precisava disso. E detalhe, para entrar na presença do rei que vocês conheciam, o rei tinha que estender o cedro. Se o rei não estendesse o cedro e ela entrasse, acho que todo mundo conhece a história, né? O que aconteceria com ela? Pode mandar matar agora, independente de ser esposa dele. Mas o que o rei falou? Não, peraí. Ela deve ter algo, olha como uma coisa de Deus como acontece. Ela deve ter algo importante para falar para mim. O rei estendeu o cedro imediatamente. Sabe por que ele fez isso? Todo mundo conhece aqui a lei dos Meda e dos Persas, não conhece? Até hoje, irmão, a lei dos Meda e dos Persas não foi mudada. Se o rei não estendesse o cedro para Estela, na presença dele, ela já estava lá na porta, ela ia ser ou enforcada ou decapitada. Mas quando Deus está no negócio, irmão, e era para defender um povo de Israel, o povo hebreu, mas Amã falou: não, tem um banquete agora de 3 dias, eu vou passar para o primeiro, passar para o segundo, mas o plano de Deus é tão perfeito, que quando ela pediu a Mardoqueu, pede para todo mundo fazer a sua oração. Vamos botar que naquele meio tinha outros povos de cananeus que não faziam. Tenho certeza que esse povo, mas tem um povo falando diferente ali, tenho certeza que eles não foram no mesmo intuito de lá, mas estavam lá. Mas só de ouvir e vir as trombetas tocar, e aquela moça salvar um povo inteiro. Morreram-se muita gente, mas o que salvou também, irmão, foi maior. Que toda guerra, ela tem as perdas, mas o ganho é dobrado. Só vou ler mais um versículo aqui para a meditação. E disse assim o versículo 6: E disse Esther aos homens opressores, inimigos, e esse meu mal Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Mas Amã, para quem não sabe, ou já não usou, a Bíblia disse bem aquele que ouve, você já deve ter ouvido. Mas Amã, ele tinha um anel do rei. Aí eu pergunto para você, quem sabe, o que Mardoqueu tinha para ele, irmão? Se alguém puder responder, o que Mardoqueu tinha? Uma pergunta simples, mas o que Mardoqueu tinha para apresentar ao rei? Mardoqueu tinha uma porteira, ele ficava sentado lá no meio assim, e todo mundo passava por cima dele. Mas ninguém sabia quem era Mardoqueu. Mas o rei, ele leu os livros de recordações, aquele que fez os bens para antes. Aí o rei pegou aquele livro e foi ler. Aquele livro que honraria darei àquele que me defendeu de alguns males que outros não deveriam fazer. Isso perguntou para Amã. Amã, crendo que era ele, né, todo bonitão, anel no dedo. Ó, rei, esse homem você tem que vestir de aquela veste bem azulinha, clarinha, que parece até o céu. Não é cetim, não, o cetim também é bom, mas a veste, eu não lembro o nome agora no momento. E que mais, Amã, que honraria eu daria a esse homem? Olha só, esse homem que o rei estava falando era Mardoqueu, estava lá na porta deitado, lá, sentado lá e parado lá. Livro de Esther. Que honraria darei a esse homem? Ele leu no livro das memórias do que tinha acontecido. Não, esse homem, rei Assuero, ele merece ser vestido da melhor roupa do rei, colocado a coroa e o anel no dedo dele. Mas esse homem agora, ele está lá na porta, e Amã, como governador, está aqui, do lado do rei. Horas, dias depois, o mesmo Amã, que já tinha feito a forca, para matar toda a família de Esther, junto com Mardoqueu, a mesma cuidado, irmão, aquilo que a gente faz, achando que vai prejudicar o povo de Deus, pode prejudicar você mesmo. Se formos comparar, mas lá vai demorar muito tempo, porque teria que ter uma semana, mas Deus vai nos dar tempo. Morreu 12 filhos, incluindo uma mulher do próprio amor, da própria boca. Aí vamos voltar um pouquinho rapidinho, meio minuto só, irmão. Como Amã acabou de falar isso, tu traga Mardoqueu aqui agora. A Mardoqueu estava todo sujo na portaria lá, e todo mundo passando por cima dele. Sabe por quê, Amã? Que Mardoqueu foi o homem que descobriu a traição, que acabaria com este reino aqui.
traga ele, pega o meu melhor cavalo e bota esse homem. Você agora, mano, olha só como é que Deus faz. Você agora, mano, como governador, você vai andar com ele em praça pública e dizer aqui, ó, e vai dizer, esse é o homem que defendeu o rei. Mas, vamos voltar. Mas Amã não podia ter feito isso? Em vez de Mardoqueu? Não vou fazer não. Essa obra não é minha. Eu não vou fazer não. Quando você não faz, você não honra os seus da casa. Primeiro que você tem o pau da casa. Mais tarde você vai tirar da minha mão, o que você não deu, você não vai ter. E diz a Bíblia que Mardoqueu, o rei enfurecido. Imagina, irmão, no dia de hoje o sol estava com 40 graus. Naquela época não tinha tanta árvore, vamos botar assim. Amã andando com Mardoqueu naquele animal bonito, aquele cavalo, alazão bonitão. Vamos imaginar isso. Aí, só que Amã está puxando a rédea do cavalo e Mardoqueu está em cima. Só que o Mardoqueu está lá só com a coroa. Aquele anel que estava lá na mão de Amã, agora já não está na mão de Amã mais, está na mão de Mardoqueu. Aí o rei lembrou, mas o Deus lembra, irmão. Tudo que você fez aqui, Deus não está deixando por esquecido. Relata bem a história, acompanhando aqui no livro de Esther, que Amã, quando chegou em casa, cansado, estupiado, tem mais para frente da história aqui, a mulher dele perguntou, o que houve, Amã? O que? Você não sabe? Eu tinha lá mais de 8 horas puxando um cavalo e Mardoqueu em cima. Mas aquele homem estava com a portaria lá que ninguém dava valor para ele. Mas para frente não tem mais tempo, não. Mas mais para frente, se Deus vai dar tempo, ele virou a segunda pessoa depois do rei. E Amã agora? Sabe por quê, irmão? Às vezes achamos que estamos numa posição, achamos que somos alguém. Sabe que nós somos ninguém se Deus não estiver na nossa frente. Nós não somos nada, irmão. Ah, mas ele está com um paletó bonitinho, maravilhoso, irmão. Às vezes você não sabe o que o irmão está passando. Às vezes está com um paletó muito bonito, ele é obrigado a ser um representante de Deus na terra, ou um representante do nosso pastor lá na sede. E às vezes ele está numa luta, numa tribulação que só Jesus sabe. Mas a gente não vê, e o povo do mundo vê isso, ele não vê você chorando, sabe por quê? Porque Deus nos consola na aflição. Assim fez com Esther. Esther nem filha de Mardoqueu era sobrinha, mas sempre foi apresentada como rei, como filha. Que Deus em Cristo, irmão, possa falar melhor. Amém. Em vossos corações. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eles adoram sob o olhar de espiões, evangelizam aqueles que querem prendê-los, oram por seus inimigos e perdoam aqueles que os perseguem. Essa é a realidade de mais de 380 milhões de cristãos perseguidos e discriminados em todo o mundo. Eles são hostilizados pela própria família, pela comunidade ou por governos e autoridades, mas perseveram com coragem e ousadia para viver a fé em Jesus. E você? Ousaria colocar a sua liberdade, seus relacionamentos e até a própria vida em risco por amor a Cristo? Para levar ajuda de forma eficaz, a Portas Abertas realiza anualmente uma pesquisa que avalia a pressão e a violência que nossos irmãos e irmãs na fé enfrentam pelo simples fato de seguir a Jesus. Assim, apresentamos a Lista Mundial da Perseguição, um ranking que classifica os 50 países onde os cristãos são mais perseguidos. Durante a pesquisa, o aumento exponencial de pressão e violência contra os cristãos ficou claro com a morte de mais de 4.400 dos nossos irmãos em Cristo, sendo 69% deles na Nigéria. Em diversas regiões, o local de adoração dos nossos irmãos foi atacado em diferentes níveis, com mais de 28 mil propriedades cristãs danificadas, saqueadas, incendiadas ou até mesmo fechadas por motivos relacionados à fé. Nos 15 países da África subsaariana presentes na lista, o aumento da violência é constante e brutal. Um exemplo é a entrada do Chad para o ranking de 2025 como o segundo país onde a perseguição mais aumentou. O Chad registra ataques de extremistas. Eles têm como alvo a vida e as propriedades de cristãos
que são vistos como traidores e inimigos. O maior aumento de perseguição e discriminação foi identificado no Quirguistão, país que mais subiu no ranking, levando a nação de volta à lista pela primeira vez desde 2013. Nesse país, foi reportado o fechamento de igrejas, o aumento da opressão islâmica e da paranoia ditatorial, obrigando os cristãos a se esconderem e evangelizarem em secreto. A crise humanitária em Cuba está piorando e foram reportados novos incidentes violentos contra cristãos, que são considerados inimigos do Estado. Pastores e suas famílias são interrogados e sofrem ameaças constantes. Em Mianmar, os últimos 4 anos foram marcados pelas consequências do golpe militar de 2021 e de conflitos violentos que deterioraram os direitos humanos e a estabilidade econômica. Cultos e reuniões de adoração têm sido alvos de retaliação do governo. Igrejas e propriedades cristãs são atacadas pelo exército. Com medo, cristãos são forçados a fugir para acampamentos de deslocados internos ou se tornam refugiados. O Iêmen, que apresenta índice máximo de pressão há anos e enfrenta uma guerra civil desde 2014, viu a violência dobrar no último ano. Com o fortalecimento do extremismo islâmico, aqueles que decidem seguir a Jesus correm risco de vida, e as poucas igrejas domésticas no país precisam de cuidado redobrado para se reunir. No início de 2024, o governo da Coreia do Norte anunciou regulações mais rigorosas e sanções mais severas, o que aumentou o medo entre a população. Por isso, não existem atividades da igreja no país. É impossível se reunir para adorar ou orar, e até mesmo fazer isso em segredo pode ser um grande risco. Se descobertos, cristãos norte-coreanos são mortos ou enviados para campos de trabalho forçado. Todos os dias, nossos irmãos e irmãs ao redor do mundo enfrentam situações que os forçam a fugir, se esconder e desistir. Mas, pela fé, eles se tornam confiantes no Senhor e arriscam a própria vida para que o nome de Jesus seja glorificado independentemente das circunstâncias. Você também pode ir além do que jamais imaginou para fortalecer e apoiar a igreja perseguida nessa jornada de ousadia e fé. Conheça a realidade dos cristãos perseguidos e alimente a fé daqueles que ousam perder tudo por amor a Cristo. Irmãos, nós vamos, nesse momento, nos colocar de pé, vamos ler a palavra do Senhor, logo em seguida já estaremos orando novamente, buscando a Deus. Deus tem falado conosco hoje, culto de missão, aleluia. Eu vou dar continuidade nessa mesma palavra que eu li aqui, no dia de hoje, aqui capítulo 9, Atos capítulo 9, diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum daquela seita, quer homem, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. Até aqui, vamos orar nesse momento, antes dos irmãos sentar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus querido, Jesus maravilhoso, Senhor, obrigado, Senhor, pela rica e poderosa palavra do Senhor. Aleluia, por tudo quanto o Senhor tem feito no dia de hoje na nossa vida e vai continuar fazendo, derramando a sua glória, a sua graça e o teu poder sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus nos abençoa, Pai, nos fortalece aqueles que estão fracos, fortalece aqueles, Pai, que estão sem ânimo, fortalece, Senhor, aqueles que estão sem fé,
Fortalece Jesus, faz um milagre, Senhor, acrescenta, Senhor, a fé no coração dessa pessoa, que nem fé ela tem mais, não acredita em mais nada, meu Pai, não acredita nem em si mesmo, no potencial que ela tem, no potencial que ele tem, mas que o Senhor faça nascer novamente esta fé, Pai, dentro do coração desta pessoa, que esta fé está morta, mas o Senhor é um Deus de ressurreição, em nome de Jesus. Pode se sentar. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, nós temos ouvido muitas coisas no dia de hoje aqui. Irmão Antônio veio aqui, testemunhou das maravilhas que Deus tem feito na sua vida. Ele disse que muitas das vezes ele chega até flutuar. Ele disse que muitas das vezes ele chega até viajar. Ele diz que muitas das vezes ele chega até a andar, não com os seus pés no chão, mas ele anda com os seus pés como se ele estivesse andando na glória. E é assim que o crente tem que andar. Ele tem que andar não com os pés dessa terra, mas ele tem que andar com os pés nas nuvens, na glória e na presença do Senhor. Não somente com os pés, mas com o joelho, mas com o corpo, mas com a cabeça, mas com a mente, mas com o coração ligado em Deus e viajando e andando na presença do Senhor e glorificando na presença do Senhor. Crente é assim mesmo. Cristão é assim mesmo. Foi passado aqui muitas coisas que cristão tem passado em outros países que não se pode falar de Jesus. São países fechados. São países onde eles não querem ouvir o Evangelho, não querem ouvir falar de Jesus. Tem repulsa pela palavra, tem repulsa pelo Evangelho, tem repulsa pelo Cristo que nós estamos adorando no dia de hoje. Mas por que essas pessoas estão lá em outros países sofrendo? Porque eles amam a palavra do Senhor, ainda que são perseguidos por autoridades, ainda que são perseguidos por policiais, por justiça, mas não importa. O importante é nós andarmos no Espírito. Eles podem até sofrer perseguição, mas estão andando no Espírito, porque para fazer a obra missionária do Senhor tem que estar andando no Espírito, não com os seus pés nesse chão, mas como se você estivesse andando no céu. Ande no céu, na presença do Senhor. Irmãos, muitas das vezes as pessoas, nós evangélicos, crentes, nós somos pessoas que nós somos muito vistas, olhada pelas outras pessoas, por causa do nosso comportamento, que não é igual o comportamento dessas pessoas que estão no mundo, porque nós falamos de uma forma diferente, porque nós andamos de uma forma diferente, porque nós nos comportamos de uma forma diferente, porque nós pensamos de uma forma diferente. E muitas das vezes os lugares, podemos até estar sozinho, ou podemos até estar no meio de uma multidão, mas a presença do Senhor Jesus, a presença do Espírito Santo, ela é real na nossa vida e nos faz andar não com os pés como se nós estivéssemos andando nessa terra, mas como se nós estivéssemos pisando em ruas de ouro e de cristal. É assim que nós devemos andar.
É assim que nós devemos pensar, é assim que nós devemos pensar ou agir em certos lugares, aonde quer que nós estejamos. Não importa muitas das vezes se nós estivermos sozinhos ou com quem quer que nós estejamos. Essa semana eu estava na minha casa, eu estava ali sozinho, e estava ali, nós que somos crentes, nós fazemos muitas das vezes coisas que o mundo nem entende. Se nós estivermos rodeados de outras pessoas, as pessoas vão falar: essa pessoa, esse irmão, essa pessoa, ele é meio doido, ele é meio esquisito, dependendo do comportamento, que muitas das vezes nós ali recebemos a presença do Espírito Santo, e nós somos então, nos comportamos de um jeito diferente. Eu estava na minha casa sozinho, e ali senti a presença, comecei a falar com Deus ali, em um dos cômodos da minha casa. E é normal, quando nós estamos sozinhos, nós somos evangélicos, muitas das vezes começamos a louvar e sentir a presença de Deus. Começamos a conversar com o Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele vai respondendo. Nós vamos conversando com Deus, e o Deus, ele nunca fica calado, de maneira nenhuma, de forma nenhuma, ainda que não tenha ninguém perto de nós, mas o Espírito Santo, você pergunta, ele responde para você. Você busca ele conforta o seu coração. Você pede a ele entrega para você aquilo que você está precisando. Você fala: Senhor, me cura. Ele cura você onde quer que você esteja, porque ele é o médico dos médicos. Você fala: Senhor, eu preciso de uma resposta. Ele responde para você, ainda que não tenha ninguém perto de você. Você ouve vozes falando com você, respondendo para você, confortando o seu coração. Aí eu estava ali falando com Deus, aí de repente recebi ali o Espírito Santo, começou a falar comigo. Eu comecei então a me alegrar naquele momento e conversar, e eu comecei ali, eu estava falando de Jesus para mim mesmo, eu estava pregando para mim mesmo ali dentro daquele cômodo onde eu estava ali, movido pelo Espírito Santo. Eu mesmo comecei a pregar para mim e falar para mim mesmo. Aí de repente tem um cachorrinho lá em casa lá. Aquele cachorrinho, ele veio correndo. Eu estava ali perto do sofá, de frente do sofá. Aí o cachorro ficou bem na minha frente e sentou ali. E começou então, eu já não estava mais sozinho naquele momento. Aquele cachorro sentou de frente de mim e começou a me ouvir. Falei: não tem ninguém aqui nesse momento, eu vou pregar para esse animal, eu vou pregar para esse cachorrinho. Ainda que o mundo não queira ouvir a palavra do Senhor, ainda que o mundo rejeite a obra missionária, nós enviado, e as pessoas não querem ouvir a nossa pregação, a Bíblia diz que quem deu crédito à nossa pregação? Se nós não pregarmos, a Bíblia diz que até as pedras pregarão. Então comecei a pregar para aquele animalzinho, para aquele cachorrinho que estava ali sentado. Eu nem sei se ele estava me entendendo. Eu acredito que não estava me entendendo, porque é um animal, é um cachorro, e ele não tem os mesmos instintos que nós, seres humanos, temos, porque é um animal e ele se comunica de uma outra forma, se comunica de um outro jeito. Mas a verdade é que ele sentou e ficou fixamente olhando para mim, e eu falando de Jesus para ele. E de repente então ele começou a latir para mim, mas nem sei se ele estava me entendendo. Eu vou saber naquele dia, quando eu partir daqui, eu vou saber se ele estava entendendo ou não. Mas a verdade é, irmãos, que muitas das vezes nós pensamos que nós estamos sozinhos. Aí é que nós nos enganamos, porque Deus sempre prepara alguém para ouvir a nossa mensagem. Sempre prepara alguém para ouvir a nossa palavra.
Muitas das vezes as pessoas vão na igreja e não recebem nada, não entendem nada daquilo que foi falado, que muitas das vezes a pessoa estava falando, aquela palavra não serviu para ele, mas serviu para outra pessoa. Pode não ter servido para ele, mas serviu para outra pessoa, porque muitas das vezes a pessoa estava necessitado da palavra do Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor, ela é verdadeira. A palavra do Senhor, ela é real. A palavra de Jesus não é como se fosse uma ficção, um conto de fadas, uma historinha, como nós já ouvimos falar muitas das vezes nos contos de fada, quando nós éramos criança, quando nós éramos ainda ali 5, 6, 7 anos, e ouvimos tantos contos de fadas na nossa vida, como a historinha da Chapeuzinho Vermelho, que morava ali com a sua mãe no bosque, e a história vai nos falar que é uma ficção, que a mãe daquela menina chamada Chapeuzinho Vermelho falou para ela: minha filha, eu preparei alguns doces aqui e você vai na casa da sua vovozinha, ela mora lá no bosque, na colina, e ela mora sozinha. Eu preparei alguns doces, alguns bolos, e eu gostaria que você levasse para ela. É um conto de fada, irmãos. E ali então aquela menina obediente, ela falou: pois não, mamãe, eu vou sim. Ela então pegou aquela cestinha e pegou o seu capuz, o seu chapeuzinho vermelho, e colocou sobre a sua cabeça, por isso o apelido de Chapeuzinho Vermelho. E ela então pegou aquela cestinha e saiu. Pela estrada fora eu vou bem sozinha, vou levar os doces para a vovozinha. E ela vai cantando, mas só que antes dela sair, a mãe dela deu para ela uma orientação. Falou: Chapeuzinho Vermelho, você vai por essa estrada, porque se você for pela outra estrada, tem um lobo muito perigoso no meio da floresta que está aterrorizando. Então vai por esse caminho que eu estou mandando você ir, e não vai para o outro caminho que é perigoso. Aí ela saiu e vai cantando, mas só que ela desobedeceu a sua mãe. Ela não deu crédito, não deu ouvido à sua mãe, e por causa disso ela foi para o caminho perigoso, aonde o lobo estava. Aí quando ela vai passando, ali estava aquele lobo perigoso, naquela colina ali, preparando para tragar qualquer pessoa, como de outras vezes já havia feito isso daí, comido muitas pessoas. E a Chapeuzinho seria mais uma vítima daquele lobo mau. Chapeuzinho, desobediente, desobedeceu a sua mamãe. E quantos não são as pessoas que têm desobedecido também o Papai do Céu? Quantos não são as pessoas que têm desobedecido o nosso Deus, né? Nesse momento, quantas pessoas não estão fora do caminho que o Pai falou: olha, não vai para lá, não vai por esse caminho, sai desse caminho, não passa lá. Quantos não são as pessoas que estiveram dentro da igreja e receberam a orientação de Deus para que eles permanecessem nesse caminho, que é o caminho do conhecimento, o caminho da palavra, o caminho que vai nos conduzir
para morar no céu, para que nós não encontramos nenhum demônio, nenhum diabo. E ainda que nós encontramos alguma criatura nesse estado, nós temos todo o poder de Deus para repreender e expulsar essas coisas ruins que vêm sobre a nossa vida. Mas ali aquela menininha, ela parou e ela deu atenção para aquele lobo que estava ali, que perguntou para ela: onde que você está indo? Ela falou assim: eu estou indo na casa da minha vovozinha levar esses doces para ela. Mas não, onde que ela mora? Ela mora em tal lugar. Falou tudo ali para aquele lobo que estava ali. E ele não quis fazer o serviço naquele momento, tirar a vida daquela menina. E disse que aquele lobo então deixou ela passar, deu passagem para ela e correu até onde morava a vovozinha daquela menina. E chegando lá, ele bateu na porta e ela perguntou: quem é? Aí ele falou assim: é a sua netinha. Ele falou com voz bem audível, né? Se mostrou como se fosse assim que o diabo faz, é bonzinho, e ele engana as pessoas. E falou com voz mansa, falou com voz macia. E ali então ela abriu a porta e diz a historinha que aquele lobo então ele devorou aquela senhorinha, aquela mulher, e deitou na cama. E deitando na cama, ele puxou a coberta e ficou esperando a menininha chegar. Aí quando a menina chegou, bateu na porta, ele falou como se fosse diferente agora, como se fosse a voz da vovó. Aí, pode entrar. Aí ela pegou e entrou. Aí só que quando ela entrou, ela ficou assustada. Por quê? A aparência da vovozinha, embora a vovozinha já estava com a sua idade bem avançada, já não tinha mais aquela formosura, não tinha mais aquela derramada, sabe? Não, glória a Deus, misturado com aleluia e língua estranha aí, irmão? Oh, glória, aleluia. Aí, já não tinha mais aquela aparência bonita, mas o lobo mau, ele estava 100 vezes muito mais feio do que a vovozinha. Até a Chapeuzinho Vermelho, ela achou estranho aquela aparência. Falou: não é possível que a minha vovó se transformou tanto desse jeito. Aí perguntou para o lobo mau: por que esse olhão tão grande? Aí ele falou: é para te olhar. Opa! Por que essa orelha é tão grande? É para te escutar. Por que esse nariz tão grande? É para te cheirar. E por que essa boca tão grande? Aí ele se mostrou como se fosse um lobo. É para te devorar. Aí foi para cima da Chapeuzinho Vermelho. Ela pegou e começou a gritar dentro da casa, a correr, a bater nas portas. Aí disse que ali tinha alguns caçadores, ouviram aquela menina gritando. Eles chegaram correndo, todos armados, e atiraram naquele lobo, e mataram aquele lobo, e tiraram a vovozinha dentro da barriga do lobo. E a sorte que ela estava viva, porque ela engoliu ele vivo, e tiraram a vovozinha, e amarraram aquele lobo, colocaram pedra dentro dele, e levaram ele para o bosque. Irmãos, mas esta é uma ficção, não é uma verdade, é uma história contada por pensadores, pessoas que foram escritores, que escreveram livro e inventaram essa ficção. Mas eu acredito que, recebendo inspiração da palavra de Deus, da Bíblia, porque se a gente for ver, é tudo copiado, que a gente pode traduzir para o lado espiritual, que nós vamos ver que muitas pessoas têm se encontrado com animais, com um bicho terrível. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus, irmãos, que a palavra de Jesus, ela é fiel e ela é verdadeira. Eu costumo dizer que eu acredito, irmãos, piamente na Bíblia. Em tudo que está escrito na Bíblia, para mim, é tudo verdade. Tudo
permissão de Deus, os pingos, as vírgulas, as letras, as palavras lá do início e as palavras lá do final também. É tudo permissão de Deus. Quando a pessoa fala, eu acredito numa parte, na outra parte eu não acredito, eu acredito, então já perdeu a credibilidade, perdeu a fé, perdeu a esperança, perdeu tudo. Praticamente é perigoso perder até a salvação. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos, no dia de hoje, vamos ficar com a palavra de Deus, que ela é fiel e é verdadeira, e vamos obedecer o Pai do céu, e vamos permanecer no caminho da verdade, no caminho que Deus tem ensinado para nós, e não vamos nos desviar dos caminhos do Senhor, até quando o Senhor Jesus Cristo, Ele nos chamar, em nome de Jesus. Bate palma para Jesus e dá glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós somos mais gratos a Ti, ó Deus, por essa noite nós nos encontramos na Tua presença. Que tudo levante, ó Deus, toda obra do maligno, ó Deus, não prevalecerá no meio do Teu povo, nem no meio da Tua igreja. Que os irmãos possam sair daqui abençoados pelo poder da Tua palavra, Senhor. E tudo que vieram buscar, eu tenho a convicção, Deus, que vai levar. Independente, ó Deus, de qualquer, Senhor Jesus, levante do inimigo, eu tenho certeza, Deus, que a Tua obra, Senhor, hoje foi feita pelo poder da Tua palavra. Jesus, continua abençoando a Tua igreja, continua derramando a Tua graça, o Teu azeite sobre cada um de nós, Pai. Nós precisamos e necessitamos extremamente da Tua presença. Que essa semana, Pai, venha ser cheio do Teu poder e de glória. Meu Deus, nos dá livramento onde quer que nós andar. Ó Deus, abençoa cada um dos irmãos, a cada família aqui representada. Põe um anjo, Senhor, cuidando, livrando. Ó Deus querido, onde quer que nós andarmos nessa semana. Eu já agradeço a Ti, Senhor, por este momento glorioso que eu me encontrei na Tua presença. Amém. Você com a sua mão, a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a doce consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém, Jesus, porque nós somos a luz do mundo e sal da terra. Dá uma salva de palmas para Jesus mais uma vez.